dinâmica da afetividade é essa. Um sujeito humano se liga a um outro pelo amor. Quando o amor aparece, surge o medo. Justamente o medo da perda é que prova que há o amor. Então vem a raiva da pessoa amada que me deixou com medo de perdê-la. Caramba, porque eu amo, eu tenho medo de perdê-la, né? E aí isso me leva a sentir raiva e brigar. Isso é agressivo. Eu agredo quem eu mais amo. Bati no infeliz que queria ir para aquela rave lá que eu não deixei, só porque ele tem 16 anos, que é na rave agora. Acha, não vai. Quebramos o pau. Morri de raiva. Por quê? Porque eu tenho medo de perder ele na rave. Imagina, né? Entende? E depois vem a culpa. Eu sinto arrependido. Eu vou, faço as pazes e restabelece o tripé neurótico. Tá certo? Essa vida neurótica que a gente leva, que nos protege da psicopatia, que faz a gente dizer, loucos mais normais. Assim somos nós. Tá bom? Bom, e qual que é o papel de vocês nessa história toda? Dei uma aula aí de anatomia, de biologia, de psicologia. Era fundamental vocês terem esses conceitos para entender o quê? Qual que é o papel da família? Qual é o papel dos pais? Dar tudo que os filhos querem? Não, o papel dos pais é dar tudo o que eles necessitam. Ok? E nem sempre o que eles necessitam é o que eles querem. Então, olha só. Quando é necessário, então, ele quer, tem uma vontade, não é uma necessidade, eu preciso colocar um limite. Então, o papel da família, que é a principal instituição afetiva na vida do ser humano, é o cuidado. E o que é cuidar? Cuidar significa colocar limites. E os limites vão gerar o que no nosso filhote? Raiva, conflito, frustração. E qual é o nosso papel quando eu coloquei um limite e gerei um conflito, uma frustração? Qual é o seu papel então? O que você tem que fazer? Você colocou um limite. Você é o culpado de gerar nele essa reação de frustração, esse conflito. Você provocou isso colocando limite. Agora o que você faz? Qual que é o teu papel? Engole o choro. Para de chorar. É isso? Qual é o seu papel? Você que pôs o limite e causou a frustração, o que você tem que fazer agora? Aguentar. Ok? Heroicamente. Olha só. Heroicamente. Cuidar é dar limites e saber suportar a frustração dos nossos filhos. Winnicott diz isso também. Pais e educadores suficientemente bons são capazes de suportar as frustrações de seus filhos, de seus alunos ou de seu companheiro ou companheira. Né? E esse é o grande problema. Então nós temos que preparar quem? Os pais chegam aqui, olha, meu filho está terrível. Eu não sei o que eu faço, eu posso trazer ele aqui para você fazer alguma coisa? Não, deixa ele lá, vem você aqui. Ele está certinho, ele está normalzinho. Ele está impossível? Ele está normalzinho. Se ele não tivesse impossível, então ele estava com depressão. Ele realmente a gente ia ter que tratar ele. Mas ele está impossível? Tá, então ele está normalzinho. O problema é você, vem cá. O que é que você tem que fazer? Continuar colocando o limite, não abrir mão do limite e suportar, saber suportar a frustração que você gerou. Esse é o nosso maior problema. Entendeu? Lembra que eu contei para vocês também na outra palestra, da minha aventura fazendo compra no Carrefour, uma bela tarde de sábado com minha filha? Pois é, eu precisei fazer isso umas 2 vezes. Depois, o animalzinho vai entendendo, ele vai se condicionando. Né? Quer dizer, ela tinha 4 anos, queria empurrar o carrinho no meio dos cristais. Não, o papai junto. Não, quer empurrar sozinha. Não, sozinha não pode, você vai empurrar com o papai, você vai quebrar os cristais. Não, eu quero sozinha, ai, começa a mãe. E a mãe vai testando a sua paciência. Primeiro grita, aí começa a pular e bater, dar mão na perna, aí começa a deitar no meio do mercado, né? Começa a fazer esse escândalo, a puxar o cabelo, né? Fazer assim, sabe? Dar espuma a boca, achando que está tendo uma convulsão. E aí, o que você faz? Né? Muitos pais morrem de vergonha, cata, fica quieto, começa a beliscar, a criança chora mais alto ainda. Aí o pai larga o carrinho com tudo lá, cata a criança e vai embora. Né? Então, é o que a gente faz normalmente. O que nós deveríamos fazer? Eu
consegui umas 2 vezes, deu certo depois, né? Primeiro, ignorar e não abrir mão do seu limite. Eu coloquei o limite, não abro mão disso. E todo mundo olhando, deixa a pessoa olhar. Parece que ninguém tem filho, né? Tô te olhando, você finge que não conhece. Continua fazendo sua compra. E aquele ser não contente que estava lá deitado no meio do corredor, levanta, corre, vem na frente do carrinho e deita de novo. Aí você desvia, continua assoviando. Todo mundo olhando, pelo amor de Deus, quem que é pai daquilo? Faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa. Não vou fazer nada, eu vou esperar. E lembre-se disso, todo conflito tem começo, meio e fim. Às vezes o fim dura uma meia hora, uns 40 minutos, às vezes uns 15, não sei, mas passa. Então se eu suportar heroicamente, não precisa ser o melhor pai do mundo, basta ser suficientemente bom. E para ser suficientemente bom, é preciso ser capaz de suportar a frustração do meu filho causada pelo limite que eu coloquei. A hora que passa, né, eu estava tremendo assim, estava longe de ter um fardo. Sabe quando você acolhe assim, você no externo, você queria sair mordendo a parede, dando chute, quebrando tudo, né? Aí você contém isso, você fica tremendo assim, né? Aí, aquele serzinho que parou de fazer o escândalo, né, viu que passou, aí ela vem, e aí é o grande desafio nosso. Porque ela vem, segurou na coisa da minha calça, continuou soluçando. E eu continuei normal, fazendo a compra. Aí falei, terminei de fazer a compra e tal. Falei, filha, vamos tomar um sorvetinho? Vamos. Agir como se nada tivesse acontecido. O problema é que nós não conseguimos separar. Então o pai que ficou nervoso, está tremendo lá dentro, ficou nervoso. A hora que passou a frustração da criança, ele sai do mercado. Você entra aqui, seu infeliz. Pai, quero um sorvete. Não vai ter sorvete, não. Você viu, esqueceu o que você fez? Não sei o quê, não sei o quê. Eu fico o dia inteiro com raiva da criança. Então, olha só. Eu condeno. Vamos agir como Deus, gente. Deus condena o pecado, mas ama o pecador. Eu deixo muito claro para ela que eu não gostei do que você fez, mas eu te amo. Entende? Então se eu começo ali a não controlar a raiva que eu passei por causa da vergonha e começo a ser agressivo com ela, a ação dela já mudou. Eu condeno o que ela fez lá dentro. Então a maior dificuldade é eu não abrir mão do meu limite. E ela cumpriu o meu limite. Porém, pelo amor de Deus, né? Deixa-se frustrar. O que a gente não pode pôr um limite, gera a frustração e impede a criança de sentir raiva. Ela pode sentir raiva? Pode. Pode gritar? Pode. Pode. Ela não pode agir não da raiva. Pode quebrar os seus brinquedos? Pode. Não pode quebrar a mesa, o sofá da família. Mas pode quebrar o seu brinquedo. Né? Sentir raiva pode, mas aqui, do meu lado. Tá bom? E cumprindo o limite que eu pus. Agora, exige o que do cuidador? Controle emocional, autocontrole, autoeducação. Entende? É isso. Perdi um aluno, um ex-aluno há uns anos atrás, um menino de 16 anos. O pai até hoje não se perdoa por isso, mas fazer o que agora? Né? Porque o menino queria dirigir. Olha a fase difícil. O adolescente, quando quer pegar o carro, fica buzinando. Então se você, pai, sabe que você só vai deixar ele dirigir quando ele tiver carteira, quando ele for habilitado, não adianta você ensinar ele com 12 anos. Tá? Porque você ensinou com 12, só para você ficar mais 4 anos, né? É isso, né? 6 anos, aguentando a provocação dele. Então, esse pai ensinou, dirigiu, tal, aprendeu, é o menino. Não, só comigo. Pai, deixa eu dar a volta no condomínio, deixa eu lavar o carro, tirar da garagem, pôr na garagem. Um belo dia, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, churrasquinho na casa dele, o menino lá com os amigos. Pai, eu vou tirar o carro, tá? Vou dar uma volta só aqui no quarteirão.
dentro do condomínio fechado. Pegou o carro, deu a volta no quarteirão, mais 4 adolescentes dentro de um carro, sem córtex pré-frontal pronto, sem juízo crítico. Ele faz roleta russa, ele não mede as consequências. Saiu do condomínio e foi dar uma volta, aí quer fazer graça, quis pisar um pouco mais, perdeu o controle, bateu numa árvore, torceu o pescoço, teve morte instantânea. Um garoto de 16 anos, um dia depois, uma tragédia, né? E tudo por quê? Porque o menino ficava assim, a mãe dele dizia, e o menino ficava assim: pai, deixa eu pegar, só uma volta, você sabe que eu sei dirigir, só um pouquinho, só vou tirar da garagem, só no condomínio, só não sei o quê. Vai, pega esse aqui, vai, não me enche mais o saco, me deixa sossegado, pelo amor de Deus, eu não suporto, né, aquela insistência. Eu abri mão do meu papel de pôr limite, eu acedi, ele fez a parte dele, tá certinho, eu é que não fiz a minha, entende? E aí, foi um preço um pouco alto nesse caso, né? Tá certo, gente? Então, até aqui tudo bem? Tranquilo? Então nós já vamos entrar no limite, e aí, já foi, falta meia hora, é o tempo que eu estou precisando para trabalhar essa parte final. Lembra que na palestra anterior eu falei da importância da mãe cumprir o seu papel e o pai cumprir o seu papel? Função materna, função paterna, ok? Isso é necessário na vida de todo ser humano, tá? Que alguém cumpra. Ah, mas não tenho, sou separado, não tenho pai, é viúvo. Alguém tem que cumprir na vida desse ser humano. A função materna e a função paterna. Cumpriu isso, está salvo, está garantido. Ok? Muito bem. Dessa forma, nós vamos na questão fundamental, o limite. Se escreve muito. Trouxe alguns livros aqui, olha. Disciplina, limite na medida certa. Cuidado, afeto e limites. Uma combinação que é possível. Limites, quando dizer sim, quando dizer não. Prepare as crianças para o mundo. Tem a questão dos limites. Os Filhos Vêm do Céu, de John Gray, fala da questão dos limites. Enfim, tem muita literatura, trouxe algumas só para indicar. Mas veja, a partir de que idade uma criança precisa de limites? Eu montei aqui, eu vou mandar depois esse material, vai ficar disponível, vocês vão poder ter acesso a esse material, tá? Eu coloquei mais slides do que eu vou falar com vocês, mas é que eu não quis tirar os textos. Tem coisas riquíssimas aqui, importante vocês levarem, estudarem, lerem isso juntos, o casal, conversar, tá? Veja bem, a partir de que idade uma criança precisa de limites? O limite começa exatamente no momento que a criança é gerada. Dentro da barriga, ela já precisa de limites. Ela já vive a experiência do limite, o limite físico, o espaço, a movimentação, tá? Depois ela vai crescendo e vai necessitando de novos limites, vão sendo necessários. Cada fase exige cuidados diferentes, né? O importante é que seja criança ou adolescente, os pais não podem abrir mão da tarefa de cuidar deles, e cuidar significa pôr limite. Quer dizer, filho, você é meu, e até que você cresça, eu cuido de você. E por que eu não posso fazer isso? Se ela ainda não é adolescente, até a adolescência, por que eu não posso fazer isso? Porque eu não quero. Por que eu tenho que tomar banho? Porque agora é hora do banho, eu mandei você tomar banho. Assim, ela ainda não tem o seu desejo. Na adolescência, eles já têm argumentações. Aí, é justo eu dar uma explicação. Simples. Não é entrar em debate. Até porque você vai perder todos os debates, que adolescente é ótimo de argumentar. Não é entrar em debate. É pôr o limite, dar uma explicação justa e basta. Ponto. Acabou. Mas ele nunca vai ser suficiente, porque vai ter sempre um mais e uma contra-argumentação bem inteligente. Já dei a explicação. Tá? Ok? Simples assim. Limite é a nova palavra de ordem dos pais que investem conscientemente no crescimento emocional e na boa educação dos seus filhos. Pesquisadores e a prática cotidiana mostram que crianças e adolescentes querem mesmo alguém adulto perto para lhes dizer o que podem e o que não podem fazer. Eles necessitam. Gente, como nós humanizamos o nosso filhote? Colocando limites. Dando os limites
do seu desenvolvimento, dizendo a ele o que fazer, como fazer, até que ele consiga construir o seu desejo e ganhar autonomia e ser dono do seu destino. Até aí ele precisa de cuidadores, né? E esse é o nosso papel. Vou indicar um filme para vocês assistirem. Não sei se vocês vão encontrar em locadora, é um filme antigo, mas você consegue baixar da internet. O filme se chama O Senhor das Moscas. Já assistiram? Não? Tem 2 lugares ali, tem isso aqui. Pessoal, anotem aí, é um filme antigo, se chama O Senhor das Moscas. É um filme muito bom, não precisa assistir com as crianças não, que ele é um pouco pesado, mas você vai entender o que acontece com o ser humano quando ele não recebe limites. O que um adolescente pode se tornar se ele não recebe limite. É o limite que humaniza. Sem limite, nós nos animalizamos. Tá? Esse filme conta a história de um grupo lá de garotos que estão indo num colégio militar, o avião cai, todos os adultos morrem e ficam só os garotos na ilha. E aí eles começam a se organizar e sem adulto por perto. Vão ver o que acontece com eles e no final, quando chega o adulto, o que é que muda. É isso que acontece. Então vocês vão entender por que o limite é importante. É isso que humaniza o nosso filhote. Tá certo? Muito bem. Mas lembre-se, limite é um ato de amor. Limite não é agressão. Tem gente que acha que limite é só bater. Bater às vezes é necessário, mas não é limite. Até porque eu preciso saber porque eu estou apanhando, né? Senão, correto? O que é limite? Então, gente, às vezes eu só acho que é dizer não e pronto. Dizer não e pronto. Isso é limite? Toda criança precisa de regras e de limites. O que as crianças mais precisam dos seus pais é amor e segurança. Uma das principais maneiras de dar segurança é deixar bem claras as regras a serem seguidas. Estabelecer nitidamente os limites em relação à liberdade que lhes é concedida. Não importa quantos anos seus filhos têm, toda criança precisa de regras e limites. E o adolescente também. Mas na casa do meu amigo eles fizeram: aqui em casa a regra é essa, filho. Desde cedo, está muito claro. Desde pequeno, deixar muito claro as regras. O que pode, o que não pode, como é aqui, ok? É assim que funciona a nossa família. Tá certo? Estabelecer claramente as regras. O que mais? Viver de acordo com um conjunto de diretrizes imposto por outra pessoa não causa às crianças o mesmo efeito que causa no adulto. Eu acho que se eu ficar enchendo de regras, eu vou deixar a criança frustrada, doida. Não, não é encher de regras. É pôr só as necessárias, mas não abrir mão delas. Entende? Algumas regras, mas aqui funciona assim, não abrir mão delas. O adulto não gosta de muitas regras, mas a criança precisa. O adolescente precisa. Nunca é demais, não é exagerado. Entendam? E eles vão fazer a parte deles. Já viram isso? Já viram isso em casa? Como é que é uma sala com filhos e uma sem filhos? Vocês já viram isso? Pode isso? Pode. Claro que pode. Mas qual que é a regra? Guarda depois. Terminou, agora vamos arrumar. Importante que ele nunca vai fazer sozinho. Você sempre vai ajudar. E na maioria das vezes você acaba recolhendo a maior parte. Mas tudo bem. O importante é que ele entenda. Eu posso brincar, é a minha casa? Eu tenho que sentir minha. Eu também sou membro da família. Também é meu espaço. Eu vou brincar, vou esperar meus brinquedos. Legal. Agora, terminou? Qual que é a regra? Qual que é o limite? É o espaço do outro. Agora eu vou recolher. E qual que é a parte que eles mais arrumam encrenca? Nessa hora. E aí é a hora que tem que entrar o meu cuidado. Você vai recolher, nós combinamos, agora você vai recolher tudo. Não, vamos lá, eu te ajudo, vamos. E aí ele vai, você cata 5, ele pega 1. Você cata 2, não tem problema. Aí você vê que ele parou, não, vamos lá, você parou por quê? Vamos lá. Vai, ok. Encheu tudo, leva, beleza, ficou desarrumado, o quarto tá torto, não tem problema, você finge que não viu, mas ele arrumou. Entende?
Então isso é importante. Existem muitas razões, né, para que a gente possa colocar regras. Vamos lá. Vamos entender o seguinte, pessoal. A razão principal de eu colocar esses limites, essas regras para as crianças, é para que elas possam adquirir o autocontrole ao interiorizarem as regras que os seus pais estabelecem. Veja, o processo é assim. Inicialmente, a regra é externa. Ela tem que cumprir uma regra externa. Ela vai fazer o que os pais mandarem. Com a execução disso, com o tempo, com a repetição, essa regra externa passa a ser uma regra interna. Ou seja, ela começa a fazer isso porque ela entende que tem que fazer. Percebe o processo? Primeiro eu vou fazer obrigado, não quero, depois eu sei que eu tenho que fazer e eu começo a fazer. Então é interessante, com o tempo o controle do comportamento da criança vai deixando de ser externo, imposto pelos pais, né? E passa a ser interno, decidido pela própria criança. Inicialmente a decisão é dos pais, depois a decisão é dela, ok? Então, ela segue fazendo o mesmo processo, o mesmo trabalho, mas agora mudou a decisão, não é mais dele, é minha. Por que você faz? Porque eu sei, eu tenho que fazer, funciona assim. Né? Já mandou o adolescente cuidar da gaiola dos passarinhos? No começo é assim, para você comprar o passarinho, te prometeu o mundo e o fundo. Depois, ele não lavava a gaiola, era você. Né? Aí você começou a forçar o papel, todo cuidado. Muitas reclamações, e chega um momento que ele adquiriu, assumiu a sua tarefa ali. Eu que faço isso, eu que faço aquilo, eu que faço aquilo. Né? Mas é a repetição. Se isso não for trabalhado, resultará na fase adulta, no surgimento de um adulto desregrado. E aí vale aquela teoria que eu tenho divulgado sempre. Por trás de todo folgado tem sempre um permissivo. Esse cara folgado na empresa, que vai lá, toma um cafezinho e larga em cima, como se sempre vai ter uma empregada andando atrás dele, limpando. Ele faz assim, porque na casa dele nunca foi imposto para ele que fizesse e lavasse a sua xícara ou o seu prato. Entende? Então, ele acha que o mundo inteiro é assim. No mundo inteiro tem empregadas domésticas limpando a sujeira que eu faço. É assim que funciona. Né? Ah, mas essa pessoa aqui gente que não gosta de ser, o adulto que não gosta de ser contrariado. Você encontra um cara na empresa com comportamento, esse aqui você fala e já não... Por quê? Porque provavelmente em casa nunca contrariaram ele. É o queridinho da mamãe. E eu já vi numa empresa, lá na recepção, no balcão, uma senhora de uns 65 anos, batendo assim, querendo conversar com a gerente do RH. Por quê? Porque ela foi lá tirar uma satisfação, que fizeram uma coisa para o filhinho dela de 28 anos, que trabalha na empresa. Imagina isso? Posso falar que isso já aconteceu? Já aconteceu, né? Pois é. Como é que é? A mãe desse sujeito foi na empresa em defesa do... Claro. Ele chegou em casa chorando porque foi contrariado lá no setor dele. Como que vão contrariar meu filho? Né? Que audácia é essa? Eu vou lá. Ela foi a vida inteira no colégio, na faculdade, não vai no trabalho? Olha. Não é? Percebe? Muito bem, gente.